na presença do Senhor. E na obra de Deus é assim mesmo, né? Ali nós temos que nos alegrar com a vitória da igreja. Aleluia, às vezes estamos um pouco mais abatidos, mas há momentos que Deus dá o escape, né? Renova nossas forças, e a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece todos os dias. Quero deixar aqui uma passagem bíblica no livro de João, o livro em que nós estamos estudando as lições de quarta-feira, baseada no livro de João. Aleluia, capítulo 2, vamos ler um texto. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que podem acompanhar, livro de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, ou um casamento, em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e o seu discípulo para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória ao seu discípulo, e os seus discípulos creram nele. Os irmãos podem tomar assento. Glórias a Deus. Esse texto bíblico relata que estava havendo uma festa de casamento. Alguém estava realizando aqui, aleluia, algo muito importante. O casamento é algo muito importante, porque se dá praticamente uma vez na nossa vida. E quem é que não gosta, de atender bem os convidados, aleluia, em uma festividade, Quando nós fizemos uma festividade, nós fizemos de tudo para agradar os convidados e não deixar faltar nada, para que não sejamos envergonhados com os nossos convidados. E aqui estava sendo realizado uma grande festa de casamento. E os proprietários desta festa provavelmente eram um amigo da mãe de Jesus, porque a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava nessa festa. E provavelmente por serem amigo de Maria, assim foi lançado o convite para Jesus. E Jesus, lindo naquela festa, também foram os seus discípulos, porque os discípulos andavam sempre apegados no mestre. Aonde o mestre estava, os discípulos estavam juntos. E nessa festa não foi diferente. Havia ali também os discípulos, ali juntamente com Jesus. Mas esta festa estava prestes a passar uma grande decepção, porque iria faltar o vinho naquela festa. E nós sabemos que em uma festa, quando falta bebida, aleluia, os convidados ficam decepcionados. Então provavelmente esse casal estava prestes a tomar uma grande decepção, mas alguém teve a felicidade de convidar Jesus para estar naquela festa. Aleluia, Jesus salvou a situação daquele casal.
que estava prestes a passar vergonha, mas Jesus operou um milagre naquela festa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jesus transformou ali cerca de 600 a 900 litros de vinho. É claro que aqui o vinho não é afermentado, aqui o suco natural da uva em que serviam como bebida. Se fosse no nosso dia seria o refrigerante, mas naquele tempo a uva era muitas vezes conservada em pasta para ser dissolvida na água, para ser a bebida das festividades. Então nesse vinho que Jesus transformou não havia fermento, porque Jesus ele não trabalha com fermento. Aonde Jesus chega, o fermento tem que sair. Aonde Jesus está, aleluia, não tem lugar para fermentação. Aonde Jesus está, ali há lugar para o vinho natural, o vinho legítimo, ali que representa a presença do Espírito Santo. Ali a festa não pode faltar a presença do Espírito. Ali a felicidade deste casal foi ter convidado Jesus para a sua festa. Aleluia, não deixamos, irmão, aleluia, de ter Jesus na nossa festa. Não deixamos de ter Jesus na nossa vida. Aleluia, não deixamos de ter Jesus naquilo que nós realizamos, para que não nos falte o gozo, para que não nos falte a alegria, aleluia, para que não nos falte o contentamento. Louvado até mesmo de nós estarmos servindo ao Mestre. Veja bem que aquele servo, eles não questionaram. Servo não questiona, servo obedece, servo se submete. Ah, mas Jesus está mandando jogar água. Ali, que tolice é esta que Jesus está pedindo? Não importa, servo obedece. Quer ver um milagre na tua família? Obedece. Por mais que aquilo que você está fazendo parece que não tem razão, não tem motivo nenhum, aleluia, aparentemente jogar água naqueles barril era uma coisa, aleluia, ilusória, mas o importante é obedecer o que Cristo está nos falando. Se nós queremos ver um milagre na nossa família, queremos ver um milagre na nossa casa, aleluia, no nosso casamento, nós temos que fazer tudo o que o Senhor nos falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E provavelmente, irmão, a maioria das coisas que Jesus vai nos pedir vai vir contra a nossa natureza. E a nossa natureza, ela fica descontentada por causa que a nossa natureza é pecaminosa. Mas o Senhor veio para afrontar a nossa natureza mesmo. O Senhor veio para afrontar o pecado na nossa vida, para transformar de água em vinho. Aquilo que não tinha sabor, o Senhor vai dar sabor. Aquilo que não tinha, aleluia, lógica na nossa vida, o Senhor coloca um sentido. Aleluia, se você tomar água, você não vai sentir o gosto de nada, mas o Senhor quer transformar esse gosto de nada em sabor de uva, em sabor de vinho. O Senhor quer dar sabor para a nossa vida. Quem era nós, aleluia, uma água sem sabor, mas o Senhor transformou a nossa vida e hoje nós podemos sentir alegria. Louvado seja o nome do Senhor por ter a presença do Espírito Santo. Aleluia. É claro que o falar em língua, ele não vai te fazer um Deus aqui na terra. Sentir a presença do Espírito não vai te fazer um Deus aqui na terra, mesmo nós sendo imperfeito, mas o Senhor está operando milagre na nossa vida e a presença do Senhor está com a igreja. Não espera, irmão, uma igreja perfeita, não espera uma igreja que não tenha problema, porque isso não vai existir aqui na terra. Nós temos que aprender a conviver com a alegria do Espírito Santo. Quando você olhar para alguém embriagado pelo Espírito, te alegra por ver o teu irmão embriagado. Ah, mas ele falou de mim, não importa, que ele seja cheio do Espírito Santo para não falar mais de ti. Louvado seja o Senhor, que a alegria do Espírito Santo enche a vida dele.
É melhor ele cheio do Espírito Santo do que sem o Espírito Santo e continuar falando mal da tua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós temos que entender que nós somos seres humanos e nós dependemos da graça do Espírito Santo. E o Senhor está aqui para nos fortalecer nesta noite. Aleluia, bem-aventurado é aquele que convida Jesus para fazer parte da sua vida. Aleluia, aleluia, coloquei no meu coração, meus irmãos. Aleluia, alguém um dia perguntou para mim, mas tu nunca pensou em se desviar? Nunca pensei em me desviar. Louvado, até pensei em alguma luta, algum momento, entregar o cargo, não ser mais obreiro, mas me desviar nunca veio no meu coração, porque quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei para ir até o final. Ali a minha decisão é seguir ao Senhor até que Ele venha buscar a igreja, ou buscar a minha vida individualmente. Louvado seja o Senhor, porque aquele que prova desse vinho, aleluia, ele nunca mais falta alegria. Veja bem que os homens costumavam a colocar o primeiro vinho bom ali, e se faltou o vinho nesta festa, é porque eles já tinham tomado o bom e também o inferior. Mas o vinho que Jesus fez superou os dois. Ali, o vinho que Jesus fez, pastor Jefferson, era melhor do que o vinho bom daquela festa, porque aquilo que Jesus faz, ali não há comparação com as coisas desta terra. Então que o Senhor possa nos encher mais ali da sua alegria aqui nesta noite. É para isso que nós viemos aqui cultuar a Deus e sermos alegres na sua presença. Aleluia, sair daqui, aleluia, revestido pelo poder do Espírito Santo. E Deus vai dar força para nós continuarmos esta caminhada. Glórias a Deus, agradeço aqui a oportunidade e que o Senhor possa continuar falando conosco aqui nesta noite, através dos seus servos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. O Senhor operou esse final de semana ali na sede, foi tremendo. O Senhor falou os 3 dias na palavra, no louvor, teve renovo. Deus foi maravilhoso ali, irmãos. Fiquei sabendo também que ontem na Timbaúba também foi tremendo ali também. E hoje não é diferente, irmãos. Deus é fiel, a gente dá liberdade para o Senhor opera. A palavra do Senhor canta o Espírito Santo, a liberdade para adorar o Senhor. Nós somos livres para adorar o Senhor. Amém, igreja? Quero estar apresentando aqui os visitantes. Nossa irmã, já digo irmã, né? Louvado seja. Glória a Deus, fiquei sabendo que a nossa irmã se desceu as águas neste domingo. Glória a Deus, aleluia, ficamos felizes, irmã Gabriela, em nome de Jesus. Esse irmão, seu nome? Ismael. O Ismael, que tem vindo também, né, nos cultos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai trabalhando na vida, bem-vindo, o Senhor vai trabalhando. Leomar, o casal? Josias e Pierre. Sejam bem-vindos. A nossa irmã Silvana, nosso irmão Ricardo, a irmã Ana. Eric, acertei, glória a Deus, aleluia. Já digo irmãos, porque a gente já crê, irmãos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente já está profetizando a todos, está congregando. Se não congregar aqui, mas que esteja no caminho do Senhor. O importante é a gente seguir Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos sejam bem-vindos, sinta-se em casa, está no melhor lugar, na casa do Pai, da liberdade. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vai operar sobre as nossas vidas, amém? Também quero estar fazendo a obra, hoje segunda-feira, palavra com o pastor, terça-feira, palavra com o pastor Jefferson, ensino, é um caldinho mais grosso, né? É uma papinha mais grossa, louvado seja o nome do Senhor. Mas, como diz o pastor, come o peixe e bota os espinhos fora, irmãos. Aleluia, pega o que é para ti e o resto bota fora, louvado seja o nome do Senhor. Também amanhã, quarta-feira, ali na sede, louvado seja o nome do Senhor, com o pastor Aldo, escola bíblica. Quinta-feira aqui, culto jovem, é isso, irmã Fernanda? Essa quinta-feira, irmãos, é culto jovem. É uma quinta jovem e uma quinta evangelístico. Nesta quinta é o culto jovens e também tem no Timbaúba. E quinta-feira a gente dá os demais anúncios, amém? Quero também estar fazendo a oração para o dizimista ofertante, enquanto o pastor Jefferson vai tocar um louvor, amém?
E também para os seus irmãos se cumprimentarem, né, pastor? Em nome de Jesus, que a igreja se coloca de pé, cumprimenta o teu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. É uma festa, hoje estamos na casa do Pai. Meu amado irmão, pode sair dessa cadeira, irmão. Vai cumprimentando o teu irmão. Aleluia. Glória a Deus, seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Com você, foi Jesus quem nos uniu, e essa união é baseada no amor de Deus. Eis a razão desse amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender você. Sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Por quê? Porque temos o mesmo Pai. Ainda de pé, igreja, fecha os teus olhos. Vamos estar orando pelos dizimistas, ofertantes. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido e Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, neste momento venho te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os seus dizimistas, os ofertantes, aquele que não tem, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, abrir uma porta, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos aquele que está procurando um emprego, Senhor, aquele que está com uma causa na justiça, Senhor, aquele que o vizinho deve e não tem como pagar. Abençoa o vizinho que tenha para pagar o teu servo, Pai querido e Pai amado. O Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor conhece a necessidade do seu povo, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, derrama, Senhor, uma bênção tal sobre a vida do meu irmão, Pai. Eu lhe agradeço, Senhor querido, por tudo que o Senhor tem, Senhor, proverado nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um, Pai querido, seja na saúde, seja financeiramente, seja no lar, na família, aquilo que o meu servo está precisando, aquilo que o meu irmão precisa, Pai. Tudo que eu peço para mim, Senhor, eu desejo, Senhor, em nome de Jesus, pelo meu irmão, que o Senhor abençoe a sua igreja, Pai querido. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra as comportas do céu, derrama uma bênção tal sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E o pastor Jefferson vai estar cantando um louvor em nome de Jesus, para eu não estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Aleluia. Davi falou, eu também posso falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, não faltará, não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Vai lá, vai. Para Canaã. Mas conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime. Conta
Glória a Deus, aleluia. Eu aqui quero estar agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus. Mas agora vem a melhor parte, irmãos, que é a palavra do Senhor, amém? O pastor Jefferson vai estar trazendo a palavra nesta noite e o evangelista Delânio faz a oração em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar se colocando em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, amém? Glórias a Deus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, nós poder estar diante da Tua presença, reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos a vida do Teu servo nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, o ensinamento da Tua palavra nesta noite, para que nós viemos entender e compreender e guardar na tábua do nosso coração, para que o Teu nome venha a ser louvado. Usa Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Quem está no culto, diga amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Querida igreja, povo de Deus, vamos estar lendo segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Deus me revelou nesta noite que vai ter pessoas que vai sair diferente desse culto aqui, porque vai sair transformado pelo poder da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. É um livro bem difícil de achar mesmo, que não é costume de ser pregado na igreja, mas a gente tem paciência, né? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Poucos encontraram? Vamos esperar. Glórias a Deus. Segunda Timóteo, depois de Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. É importante que toda a igreja participe para ter um melhor entendimento do que vai ser pregado. Diz assim, a minha tradução é King James, então você vai perceber um pouco diferente, né, o sentido, mas é o meu sentido, né? Diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. A quem Paulo comparou Timóteo? A um soldado. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, ou seja, de casado. Portanto, seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Viu? Você foi recrutado para uma guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Amém, igreja? Sentai-vos, por favor. Deus me deu um tema para pregar, um título, um assunto, que diz assim: quais são as armas espirituais
e ferramentas que Deus nos entregou para lutar e trabalhar. É uma pergunta o tema. Quais são as armas espirituais e ferramentas que Deus nos entregou para lutar e trabalhar? Hoje nós vamos aprender aqui diante da palavra quais são as armas, Ismael, espirituais e ferramentas que Deus nos entregou para lutar e trabalhar. Perceba comigo, existem armas espirituais e também existem ferramentas espirituais. As armas é para lutar e as ferramentas é para trabalhar. E eu já quero pela fé pedir para você com toda a bondade, levanta a tua mão direita para o céu, porque eu vou ministrar sobre a tua vida agora por fé. Em nome do Senhor Jesus, Deus está te entregando armas hoje aqui espirituais para lutar e ferramentas para trabalhar na obra de Deus, lá baixando e comanada. E hoje nós vamos ver aqui como é importante nós saber disso, igreja. Que existem armas espirituais e ferramentas. Glórias a Deus. É muito importante nós todos aprender pela Bíblia que existe armas espirituais e ferramentas. Vocês entenderam até aí? Diga amém. Glórias a Deus. A primeira arma, eu li esse capítulo aqui, vai falar de soldado, né, irmãos? Vai falar de soldado. Paulo compara Timóteo como um soldado. E ele diz que Timóteo foi recrutado para uma guerra. E nós vamos entender ao longo da mensagem que realmente todos nós que estamos aqui, que professamos a fé em Jesus, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual. E nós fomos chamados como soldados e soldadas de Cristo para lutar a boa milícia da fé. E para guerrear, para batalhar esta batalha espiritual, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós precisamos ter em mente o seguinte, que além da instrução da palavra, além da orientação das escrituras e a admoestação, a correção da palavra e a disciplina mental das escrituras na nossa mente, por exemplo, tu ter a palavra de Deus na mente, enfim, o ensinamento, a doutrina da palavra e por aí vai, nós precisamos entender o seguinte, que para fazer essa batalha acontecer no mundo espiritual, nós precisamos ter armas espirituais, porque senão nós vamos ser alvo fácil de Satanás, nós seremos fragilmente atingidos pelo inimigo, seremos nocivos ao nosso adversário. Mas hoje aqui nós vamos sair com estratégia de guerra. Quem crê que nós vamos sair daqui com estratégia de guerra? Aleluia, aleluia. Aqui eu acabei anotando aqui, não vai dar tempo para falar tudo, porque ainda nós queremos dar liberdade para os irmãos ministrar no final a oração, mas tem mais de 12 coisas, mais de 12 armas que eu encontrei na Bíblia Sagrada. A primeira arma, querida igreja, que eu encontrei na Bíblia, que Deus entregou para os soldados dele. Quem entendeu que nós somos soldados de Cristo, diga amém. Amém. Glórias a Deus, nós fomos recrutados para uma batalha espiritual. Aleluia. E como soldado de Cristo Jesus, nós necessitamos, pastor Aldo, de uma coisa chamada escudo da fé. Do que nós precisamos? Escudo da fé. Qual é a primeira arma? Escudo da fé. Escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria das coisas que eu vou falar aqui também está registrada lá em Efésios capítulo 6. Mas eu não quis fazer questão de ler Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, porque eu vou explanar, aleluia, com mais flexibilidade a palavra de Deus aqui. Louvado seja Deus. Primeira arma que nós precisamos ter. Eu botei o escudo em primeiro lugar, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem fé, ela não consegue agradar a Deus, visto que Deus exige fé de nós. Lá baixando e canta lá vai. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que importa que aquele que se aproxima diante de Deus, em primeiro lugar ele tem que crer que Deus existe.
e que Deus é recompensador daqueles que o buscam com fé. Então, se você veio a esse culto com fé, acreditando que Deus vai te ouvir e que Deus tem uma palavra para você, você já está com o escudo da fé nessa noite, e com este escudo da fé, aleluia, Deus quer te usar para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a nossa batalha não é contra homens e nem mulheres, mas que a nossa guerra, a nossa batalha é contra os principados, é contra as potestades. A palavra principado significa que existe uma hierarquia de demônios que são príncipes de outros demônios, e potestade são seres poderosos na área da magia, na área do domínio, na área do governo, para também comandar outras classes de demônios um pouco mais abaixo, e por aí vai. Os dominadores de bairro, dominadores de vila. Existe uma hierarquia que você não enxerga, mas no mundo espiritual, no mundo cósmico, tridimensional, existem vários tipos de espíritos malignos regimentados por Satanás, o Deus deste século. E há demônios que regem países, há demônios que regem bairros, há demônios que regem estados, há demônios que predominam em vilas, há demônios que predominam em ruas, Labracandaraia. Mas pelo poder da palavra de Deus, todo espírito maligno que está na tua casa, todo espírito maligno que está na tua rua causando perturbação, pelo poder da fé eu já estou repreendendo, e você vai repreender também, Labracandaraia, porque Deus nos deu autoridade para expulsar demônio. Aleluia. Então existem vários tipos de espíritos malignos que o diabo governa. Veja, o mundo das trevas é organizado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Enquanto nós estamos se matando em cima do púlpito, os feiticeiros se unem para fazer macumba para os outros e destruir com casamento, e na hora do ritual estão todo mundo junto lá batendo tambor e atabaque, e não tem briga entre eles, eles se dão entre eles, se ajudam para matar cabrito e ovelha, enquanto eu e você estamos aqui invejando uns aos outros, até mesmo em contenda, Labracandaraia. Mas Deus está dizendo: hoje tu vai usar a arma para o lado certo, tu vai partir para cima dos demônios, tu vai partir para cima das trevas, não contra teu próximo. Você vai se unir comigo no glória, você vai se unir comigo na oração, você vai se unir comigo na santidade, na doutrina, porque Deus quer nos usar para destruir as obras de Satanás. Perceba, em Gadara tinha uma legião que predominava lá, e esta legião dominava o gadareno. Gadareno não é porque gadareno é demônio, não. Gadareno porque ele era da cidade de Gadara. Mas para te ver que o demônio tomou tanto aquele rapaz, que aquela cidade, em vez de ser conhecida como uma cidade mercantil, ficou conhecida como uma cidade do pavor, do terror. Por quê? Porque o Satanás marcou o território, e através daquelas legiões ele predominava em Gadara e possuiu aquele rapaz chamado gadareno. Mas aonde chega a autoridade de Jesus, Satanás tem que se curvar. Se nós for cheio do Espírito Santo e ter autoridade na oração e no jejum e vigiar, Deus vai nos dar autoridade. Ao invés do diabo tirar, aleluia, alguém da tua casa, é o diabo que vai sair da tua casa. E Jesus foi lá em Gadara pastoral. Aquele homem não pediu visita. E é assim, se nós queremos ganhar alma, temos que aconselhar casal. E é assim, se nós queremos ganhar alma, nós temos que ir atrás das almas. Nós temos que fazer visita. Nós que temos que parar para escutar as pessoas. Nós é que temos que entrar em Gadara e dizer: Satanás, larga o gadareno, porque chegou a autoridade de Deus. Labracandaraba da súbria. Levanta a mão que eu já vou profetizar. Tudo aquilo que o diabo está fazendo para destruir com o gadareno, para tentar destruir com a província de Gadara na tua casa, quem vai sair de Gadara não é o gadareno, é o Satanás. Deus vai dar vitória, Deus vai botar, aleluia, o gadareno em perfeito juízo. Alabagachanda. E Paulo vai dizer que nós temos que ter o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. Veja que não é flecha, não é flecha, é dardo. Uma vez um irmão me explicou para mim o que era dardo.
Dardo é um negócio misturado com fogo e misturado com álcool para grudar na pessoa, e é jogado com uma certa arma. Agora eu me esqueci o nome da arma, acho que é lançadeira. Aquele dardo vem e gruda na cabeça, no corpo, e começa a queimar a pessoa aos poucos, vai matando na judiaria as mínguas. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não está nem aí com a felicidade do teu casamento, da tua família. Ele não está nem aí se tu está bem empregado ou não está bem empregado. O diabo não está nem aí com você. O que ele mais quer ver teus filhos na droga. O que ele mais quer ver é todo mundo se prostituindo, pecando, fazendo tudo que não presta para queimar no fogo do inferno. E aí ele vai matando as pessoas aos poucos. Ele não quer matar de uma vez só. Ele quer que esse dardo queime a pessoa. O dardo da tribulação mental, ele ataca a pessoa na mente, dizendo: tu não é nada, tu é um Zé Ninguém, tu é um miserável, tu é um inútil, tu não vale nada, tu não presta. E a pessoa vai acreditando nas palavras de Satanás, e a vida da pessoa vai se destruindo. Mas hoje aqui Deus está dizendo: eu estou te entregando o escudo da fé para quem está nesse estado, para que tu venha apagar esses dardos inflamados. Tu vai, em vez de acreditar no diabo, tu vai acreditar em Jesus, que está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, a tua palmeira vai envergar, mas ela vai se levantar. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará, porque o Senhor alvarará a bandeira contra o inimigo. Olha para o teu colega de culto e diga: hoje tu vai sair com o escudo daqui. E para que serve o escudo? É arma de defesa. Nas batalhas arcaicas se usava escudo e espada. Quando o camarada cansava com a mão na espada, ele usava o escudo para se proteger das lanças, das flechas e das espadas. E nós estamos numa guerra sem trégua. O diabo joga flecha, joga dardo, manda demônio, usa coisas. E chega uma hora que o braço cansa com a espada na mão. É a hora de nós usar o escudo da fé e se defender. Alabracanda, de que maneira? A Bíblia diz: quando orar o Senhor teu Deus, crede que já recebeste. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiver em mim, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Quando tu vê que não vai aguentar mais a batalha, dobra o teu joelho, aleluia, lá no teu recôndito, lá no teu quarto, clama a mim, diz a Bíblia, e responder-te-ei. A oração, aleluia, vai te levar a uma dimensão, e através da tua fé Deus vai fazer uma blindagem, um escudo protetor. E na oração, a oração da fé sarará o doente. E através do escudo da fé tu vai te proteger contra os dardos, e tu vai ficar na defensiva. E aí quando tu pegar fôlego, tu vai partir para a ofensiva com a espada do Espírito. Labracam de plovas nai. Oh glória. Primeira arma, escudo da fé. Irmão, através da fé nós podemos fazer muita coisa. Apagar os dardos inflamados malignos, porque o diabo, ele tenta gerar na nossa cabeça incerteza da salvação. Sabia que o diabo trabalha como uma cobra sorrateira, falando no nosso ouvido: será que tu vai ser salvo? Será que um dia tu vai entrar no céu? Será que tu vai aguentar as tentações? Será que tu não vai acabar tendo uma queda? O diabo trabalha com o será, com o talvez, com a incredulidade, e ele tenta colocar dúvida, porque através da dúvida tu te sente inseguro em Deus, e aí ele te pega com a seta da incredulidade, da dúvida, e faz tu cambalear na salvação. Mas hoje aqui Deus está dizendo: o escudo que eu estou te entregando é um escudo poderoso, chamado fé, aleluia. E esse escudo, ele não é de bronze, ele é de ouro. Sabe por quê? Porque na época antiga, escudo de ouro servia para cegar o inimigo com o brilho do sol. Deus é o sol da justiça, e através da tua fé com o escudo de ouro, Deus já está cegando os demônios, Deus já está colocando por terra. Cerca mandará barraia. Aleluia. Literalmente Deus está me revelando aqui que demônios estão fugindo de certas casas. A contenda vai parar,
porque Deus vai cegar os demônios. Deus vai usar você através desse escudo da fé. Aleluia. Agora veja, segunda arma que Deus quer entregar para a igreja. Ele já entregou para alguns, mas tem alguns que não receberam ainda. Deus quer entregar a segunda arma, a espada da palavra. Aleluia. Paulo disse que a palavra é uma espada, chamada a espada do Espírito, que é a palavra. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Ele estava jejuando, certo? E ele estava orando, mas não basta só jejuar e orar, tem que ter a palavra. Quem está orando, dá glória a Deus aí. Quem está se esforçando para jejuar também dá glória a Deus. Mas não basta só isso. Deus está dizendo: eu preciso que tu tenha a espada na mão também, que é a minha palavra. Espada na mão é isso aqui, irmão, ó. Não é lá debaixo da estante, não é embaixo do travesseiro achando que a Bíblia é amuleto de sorte. E nem com o Salmo 91 aberto na mesa lá não. Espada na mão significa o quê? Meditai na lei do Senhor dia e noite, diz a Bíblia. Habite ricamente a palavra de Deus no vosso coração. Aleluia. E a palavra, irmão, de tanto você meditar na palavra, de tanto você comer a palavra, ouvir a palavra, aprender a palavra ela vai se formando uma blindagem na tua cabeça. E quando o inimigo vir te tentar, pelo poder da espada da palavra, tu vai dizer: não vou cobiçar a mulher do próximo, porque está escrito na palavra: não cobiçarás. Quando o inimigo vir te tentar, mente para o teu pastor: negativo, fale a verdade mesmo que te custe a dor, diz a Bíblia Sagrada. Quando o inimigo vir te tentar com soberba, tu vai dizer: não vou dar lugar à soberba, porque de soberba Satanás caiu. Eu vou ser humilde porque Jesus foi humilde. Quando o diabo vir te tentar com alguma coisa, a palavra vai trabalhar. Não usareis, aleluia. A Bíblia diz que nenhum viciado vai entrar no reino de Deus, aleluia. Então eu não vou praticar o vício, porque a palavra diz. Está entendendo? A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que respeitar e reverenciar o marido. Então quando o diabo vir me atacar para mim ficar em contenda com a minha mulher, eu e a Roselaine, aleluia, eu vou vigiar. Por quê? Porque eu quero que a espada da palavra corte o demônio, não eu e a minha esposa. Está entendendo? Quem pode dar glória, dá glória a Deus. Eu estou ensinando aqui coisas que você vai ter vitória, lavachando e caia. Se praticar, vai ter vitória. Aleluia. Então, a palavra de Deus é uma espada que corta o Satanás. Olha o que Jesus falou para o diabo. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo: tu está usando a palavra, eu vou usar a palavra também. Mas está escrito também, Jesus, que aos seus anjos dará ordem ao respeito para que te guardem. E aí Jesus diz: não, mas também está escrito: não tentarás. E aí o que aconteceu? O diabo continuou insistindo, porque ele é tentador. Se ele não te pegou no ano 2023, ele vai tentar te pegar no ano 2024. E está chegando aí a metade do ano, já está chegando o fim do ano, daqui a pouquinho chega o fim do ano. Muitos crentes se desviam, o diabo pega eles na virada do ano para matar a saudade da terra do Egito. Mas hoje aqui nós vamos usar a espada da palavra e nós vamos dizer: vai-te Satanás, porque somente a Deus eu vou adorar e só a Ele eu vou servir. Quem vai dar um soco na cara do diabo e uma espadada e não vai aceitar, aleluia, ele te derrotar, levanta a mão e diga: Deus, eu quero essa espada da palavra dentro da minha mente. Terceira arma. Quem quer saber, da glória a Deus. Terceira arma que Deus entregou para a igreja: a esperança da salvação. Exatamente. A esperança da salvação é uma arma poderosa. Você sabia que a pessoa que está com Jesus e não tem esperança é um derrotado? Nós sem Jesus, irmão, não somos nada. Mas não adianta ter Jesus e não ter esperança. A esperança da salvação é a terceira arma poderosa da igreja. Um povo que tem esperança, a casa pode estar caindo em cima da cabeça dele ou dela, ele tem aquela esperança: não,
Jesus está no barco, o barco balança, mas não afunda. Eu tenho esperança em Jesus. É que nem Paulo. Chegaram para Paulo, ele era prisioneiro, o barco estava despedaçando, estava em alto mar, e todo mundo apavorado, achando que iam morrer. Mas Paulo tinha uma viva esperança em Deus. E o anjo apareceu para ele meia-noite e disse: ó, ninguém vai morrer se ficar no barco. Olha para o teu colega e diga assim: ninguém vai morrer se ficar no barco, mas se saltar fora do barco, vai morrer. Quem vai ficar no barco? Quem vai ficar no barco? Ah, mas está despedaçando o barco, tá voando, tava para tudo que é lado. O anjo falou para mim que é para ficar no barco. Se ficar no barco, está no controle de Deus. Aleluia. Agora olha para o teu colega e diga assim: tenha esperança, porque nós vamos chegar na praia salva. Lá baixando e como na manda ploma na sobriar. Deus já está me dizendo: eu estou derramando um orvalho de esperança aqui para alguém que já perdeu a esperança. Eu estou te entregando a arma da esperança para que tu não desfaleça na tua fé. Quarta arma que Deus entregou para a igreja. Essa aqui eu achei tremendo. A quarta arma que Deus entregou. Veja que nós estamos num campo de batalha, mas Deus não deixou nós aquém sem saber o que fazer para vencer. Ó, quarta arma: a oração no Espírito, com convicção em Deus. Veja, não é qualquer oração, é uma oração no Espírito, com convicção em Deus. O que seria uma oração no Espírito, pastor? É aquela oração sem hipocrisia, é aquela oração sem fingimento, é uma oração que tu ora não para os outros ouvir que tu ora bonito, é uma oração de quebrantamento, é uma oração em que tu te humilha para Deus, é uma oração que tu busca a vontade de Deus para a tua vida, é uma oração que Deus vem através do Espírito Santo e começa a te levar uma inspiração. Daqui a um pouco Deus começa a te trazer revelação do que tu tem que orar. Vocês sabiam que existe diferença de oração para oração? Existe aquela oração costumeira: Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, abençoa meu dia, amém. Senhor, muito obrigado por esse alimento, amém. Senhor, muito obrigado por essa roupa, amém. Oh, Senhor, graças te dou pela minha família, amém. Oração costumeira. Agora esta oração aqui é aquela oração que tu está queimando o incenso e Deus está sentindo o cheiro. Ah, continua orando. Tá gostosa a tua oração, vai, continua. É aquela oração que tu não quer mais parar de orar, aquela oração que tu entra no profundo com Deus, e de repente o Espírito Santo começa a te levar a orar. Ora por fulano, ora por ciclano, ora por isso, ora por aquilo, e quando vê, já foi 1 hora, já foi 2 horas de oração e tu não está cansado. Alabaxando e canta alabarraia. Aleluia. Quarta arma: a oração no Espírito. Se tem uma coisa que deixa o demônio perturbado, é uma oração no Espírito, com fé, humildade, quebrantamento e convicção. Uma oração assim, irmão, move o céu. Deus dá ordem a anjo, e se anjo não vem, ele mesmo vem montado num querubim, desce na terra, bate com o pezinho na terra, o cárcere se abre, pá, pá, e os cárceres se abrem, os presos são livres, aleluia. A presença de Deus vem e o carcereiro se converte. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e depois louvavam. Tem gente que quer louvar primeiro para depois orar. Primeiro tu ora bastante para cantar um hino só no culto, e aí tu vai ver a diferença quando tu louvar. Deus falava comigo hoje: meu servo, tu tem que contar se ele é aquele crente que para pregar uma pregação de meia hora tu jejuava quase 3 dias. Tem que voltar a ser esses crentes. Ah, vou pregar lá no culto da quarta, vou pregar lá no culto da sexta, vou pregar no culto do sábado. Tem tempo? Senhor, eu vou pregar meia hora, mas eu quero que essa meia hora venha ter um efeito tremendo. Então eu vou orar bastante, não para preencher tempo, mas uma oração no Espírito, com convicção. E eu vou me humilhar e vou buscar muito de Deus em jejum, para que quando eu assumir aquela oportunidade, o céu venha se abrir. Vai ter um efeito como se tu tivesse pregado 2 horas. Quem está entendendo, diga amém. Paulo e Silas oravam, depois eles cantavam louvor. E aí o que aconteceu? Deus não aguentou e desceu na terra. A oração é tão poderosa que o diabo faz de tudo para as pessoas não orar. Dá inquietação, vou tomar um chazinho.
vou tomar um chimarrão agora. Agora eu vou tomar um café. Agora eu vou lá comprar um salgadinho no mercado. Ou começa a tocar celular, começa a vir mensagem disso, mensagem daquilo, e às vezes nem é algo tão importante, só para tirar a tua atenção e tu não conseguir fazer o que Deus está mandando. A oração é tão poderosa, que vem ataque de tudo que é lado. E quando tu decide, hoje eu quero orar, tu vai orar, tu pensava na mente orar de um jeito, acontece do outro, e tu se frustra, porque foi um ataque espiritual. Mas você vai fazer o seguinte, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Continua na tua simplicidade, continua aumentando. 5 mais 5 dá 10, 10 mais 10 dá 20, daqui um pouquinho tu está orando 1 hora, daqui tu está orando 2, vai no conta-gota mesmo, e vai resistindo a Satanás em oração, buscando a Deus, que daqui um pouco Deus vai começar a te dar uma inspiração, e aquela oração que era uma maldição para ti vai virar bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a oração é tão poderosa, que Pedro estava preso, em prisão, com cadeias, amarrado num tronco, e a igreja orava por Pedro constantemente, e Deus ouviu a oração da igreja e mandou um anjo e tirou Pedro da prisão. Tem muitos Pedro que Deus quer usar na casa dele, que puxa do facão que corta a orelha do servo mau, não presta agora, mas depois ele vai prestar. Tem muito Jacó aí, enganador, mas Deus vai transformar Israel. Água morna vai virar água quente ou vinho, louvado seja Deus. É só orar com fé, com convicção, ter perseverança, porque a Bíblia diz que a igreja orou e Deus tirou Pedro da prisão. Então as almas dependem da oração da igreja. Tem gente que quer vir no culto, irmão, mas o diabo gera um embaraço, que a pessoa fica perturbada em casa e não vem no culto, e fica ali preso. Quer saber? Não vou mais no culto. Já me tirou a paz, já fiquei. Se eu ir lá, vou levar treva para os irmãos. Meu Deus. Mas hoje aqui, pode vir com a tua treva mesmo, porque Jesus é luz, Ele está aqui. E através do poder da oração, Deus vai afugentar os demônios, aleluia, e vai resplandecer um anjo de luz, e Deus vai tirar Pedro da escuridão, lá baixando e comanai. Glórias a Deus. E a oração ela é tão poderosa, irmão, que Josué orou e disse: para sol e para a lua, e o dia ficou longo. A oração ela é tão poderosa que Daniel orou e Deus revelou o sonho e a interpretação do sonho do Nabucodonosor. A oração ela é tão poderosa, que a rainha da Inglaterra, no tempo do Moody, se não for memória, o John Wesley, uma coisa assim, ela disse: olha, eu tenho um exército poderoso, mas eu temo é a oração de Moody, porque a oração dele é pior do que uma bomba atômica. Imagina, ela tinha medo da oração de ungido do que todas as armas da Inglaterra. Vocês sabiam que uma oração feita com fé, Deus pode abrir a terra e engolir uma tribo inteira? Se nós disser assim, Porto Alegre se rache no meio, engula todos os rebeldes que não querem nada com Deus, e se tu tiver fé, Deus vai fazer. Sabia? Se tu chegar, aqui não vai ter mais casa de feitiçaria, aqui vai ser uma igreja. Pelo poder da minha fé e da minha oração, demônio não vai mais baixar aqui, o que vai descer aqui é o Espírito Santo. Acontece. Quem crê que Deus vai fazer através da tua fé? Quinta arma. Tem 12 armas ainda pela frente, mas eu vou falar apenas algumas aqui. Quinta arma que Deus entregou para a igreja: jejum que agrada a Deus, com objetivos e propósitos, com qualidade, isto é, com alegria e humildade e disposição. A Bíblia diz que o noivo ia ser tirado e os discípulos teriam que jejuar. E a casta de demônio, diz a Bíblia, que não sai assim: sai em nome de Jesus. Lembra que eu falei da hierarquia? Tem espíritos mais fracos, outros mais fortes, outros muito mais fortes. Não é que Deus deixou de ter poder, não vamos entender que o poder de Deus diminuiu. Mas nós somos seres humanos mortais limitados. Nós não somos semelhantes a Deus em poder. Nós somos pequenos e fracos diante dos espíritos malignos. E tem demônios que resistem contra nós, sabia?
que a gente vai tentar expulsar e não vamos conseguir. Os discípulos passaram por essa frustração. Eles foram tentar expulsar e não conseguiram. E Jesus mandou chamar o menino lunático e disse: me traz aqui essa criança. Ô geração incrédula que não gosta de jejuar. Me dá aqui. Sai! Em nome de Jesus. A mesma hora foi liberto. E o menino parou de convulsionar e de ficar com distúrbio mental. E os discípulos ficaram maravilhados e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio e só tu conseguiu? Será que o Senhor é mais canela de fogo que nós? Que sempre tem os que brigam por causa de poder dentro da igreja. Mas a seara é grande e tem lugar para todo mundo. Olha só, aí Jesus ensina eles assim: vem cá que eu sou o mestre de vocês. Eu sou um mestre tão bom que eu não só ensino, mas eu mostro na prática. Eu expulsei o demônio e agora eu vou ensinar vocês. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Só que o que Jesus está dizendo? Ele está falando de um devocional, de uma prática constantemente. Não é jejuar só quando vai pregar, não é orar só quando vai louvar. É viver uma vida de oração, de jejum, oração de manhã, de tarde, de noite. Jejuar quase todo fim de semana, deixar de comer um churrasco para estar em jejum. Aleluia! Deus entregou essa arma chamada jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? Aleluia, com alegria, humildade, disposição e qualidade. Procurar vigiar, não dar brecha para contenda. Naquele dia, separar aquele momento só para Deus em jejum, dizendo: Senhor, eu estou aqui em jejum para que o Senhor venha me revestir de poder e autoridade. Eu estou aqui em jejum e oração para que o Senhor venha me avivar, ou para que o Senhor venha libertar a minha filha, minha esposa. Aleluia, eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor venha me preparar para o teu sobrenatural. E ficar ali na humildade, vigiando, para não ficar muito na internet, ficar só na presença ali jejuando, um jejum com qualidade. Aleluia, objetivo. Aleluia, o jejum é a quinta arma que Deus entregou para a igreja. E há vários exemplos. Daniel jejuou 21 dias só comendo legumes e verduras, e Deus usou ele tremendamente, que deu a revelação das visões para ele, do que ia acontecer com o seu povo no cativeiro e de eventos futuros, apocalípticos. Através do jejum, aleluia, Esther mudou todo um ciclo, todo um cenário. Era para todos os judeus morrerem enforcados por Amã, mas por causa do jejum dela, Deus reverteu a história e o feitiço virou contra o feiticeiro. A Bíblia diz: aquele que abre uma cova contra o justo, nela cairá, Labaxandaraia. Quem leva o cativeiro, importa que o cativeiro seja levado. Quem fere com ferro será ferido. Pode se levantar contra mim, contra a igreja, mas nós vivemos em jejum e oração, a forca de Amã vai voltar contra ele, lá para Xandecomanai. Quem crê que Deus vai ouvir o teu jejum e adoração? Sexta arma, essa aqui é tremenda também. Sexta arma que Deus entregou para a igreja: intercessão de rogos e súplicas por almas, objetivos, isto é, prática constante de devocional de oração. Vocês sabiam que existe a oração que tu ora por ti, pela tua família, para ter comunhão com Deus? Mas existe o ministério da intercessão. O que é o ministério da intercessão? O ministério da intercessão é que tu vai se colocar para os outros. Tu vai interceder, rogar, suplicar pelas almas. Tu vai lembrar de alguém, tu vai orar por esta pessoa, tu vai botar objetivo, propósito nas orações. E por notar que a pessoa que tem esta arma, chamada arma da intercessão, ele não se conforma a orar 5, 10 minutos, ele quer ver a cobra fumar e a fogueira se acender, ele quer ver a porta se aberta, ele quer ver Deus baixar a glória dentro da igreja, porque ele quer ver o povo curado, ele quer ver o povo liberto, ele quer ver Deus invadindo as casas e resgatando as almas, manietando o valente. Labacanda é play. Levanta a mão que eu vou profetizar de novo. O Senhor Deus está me dizendo: eu estou entregando para quem crê o ministério da intercessão. A tua oração vai ser mais poderosa do que já é. Deus vai te levantar numa oração profunda, numa intercessão que tu não vai ficar nas mesmas palavras. Deus vai te levar a uma comunhão densa com Ele, que Deus vai começar a te dar as revelações na oração, e Deus vai começar a te usar na madrugada. Alabaxandaraia, aleluia. Tu vai tirar tempo para orar, não só por ti, mas
pela tua família, e quanto menos esperar, um revestimento de glória vai se apoderar da tua vida. E quanto ganhar a oportunidade, Deus vai criar mistérios, situações para as almas ser libertas, e a prosperidade vai vir, porque quando ora pelos outros, vem prosperidade na tua vida também. É sério. A baganda é praia. Já vou encerrar aqui. 7ª arma, e aqui eu vou parar na 8ª. Vou parar na 8ª. Adoração sincera, 7ª arma. Adoração sincera e devota a Deus, misturada com louvor e fé e amor a Deus. Essa arma aqui é tremenda, né? Adoração sincera, uma adoração não para ficar no YouTube, uma adoração não para ser aplaudido na mídia, uma adoração não esses louvor worship, não. Eu estou adorando, mas termina o louvor, vai beber cachaça. Não, eu estou falando de uma adoração que o pastor Aldo pregou, que parte do espírito, da alma. Sabe aquela adoração sincera? Aleluia. Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe aquela adoração? Senhor, ninguém está vendo, só está eu aqui na sala às 3 horas da madrugada, mas eu estou aqui intercedendo por fulano e beltrano que está perdido nas drogas. Eu estou aqui, Senhor, e ele não está nem sabendo que eu estou orando, mas eu estou aqui. E tu começa: Deus, tu tem poder, Deus, tu é glorioso, Deus, tu é poderoso, tu pode fazer o milagre acontecer. Eu te adoro, e começa a se quebrantar, e ali tu começa a chorar, e daqui um pouquinho tu começa, em vez de pedir, daqui um pouquinho tu entra num âmbito tão profundo com Deus, que tu esquece de ti, de todo mundo, e já começa a entrar numa intimidade de adoração e comunhão, e começa a dizer: papaizinho, coisa boa é sentir a tua presença, papaizinho. Aleluia. Misturada com louvor, e daqui um pouquinho a tua oração começa a virar uma adoração de fé e amor com Deus, e tu começa a sentir: meu Deus, como é bom sentir a tua presença. 8ª, para encerrar. Depois o Adelano e o pastor Aldo vão orar por vocês aqui. 8º, depois eu vou impor as minhas mãos. Existe um mistério no impor as mãos também, mas não vai dar para falar aqui. 8ª arma que Deus entregou. Essa aqui é a mais tremenda de todas, acredito eu. A 8ª arma que Deus entregou para a igreja. Eu não falei nem das ferramentas, mas olha só. 8ª arma: vigilância com prudência de espírito, para não cair em tentação. Vigilância com prudência de espírito, para não cair em tentação. O que é vigilância com prudência de espírito? Estou vendo que essa conversa aqui vai dar um quebra-pau. Já estou vendo que a fogueira... A Bíblia diz em Provérbios: não havendo lenha, o que acontece? O fogo se apaga, cessa. Mas quanto mais lenha tu botar, o que vai acontecer? E é o que o diabo quer nos casal, né? E quando eu era recém-casado com a minha esposa, era uma contenda terrível, que eu cheguei a dar um soco numa parede uma vez e quebrou o relógio que eu tinha ganhado de presente, para não bater nela. E o diabo fica: mostra para ela que tu sabe da Bíblia, e tu mostra para ele que tu sabe mais da Bíblia. E começa aquele ringue dentro de casa, sabe? Aquela briga: quem pode mais, quem pode menos. Isso aí é falta de vigilância e prudência. E várias vezes no culto eu sentado, minha esposa pregando: aqui que é dama de crente, mas lá em casa é uma baita cabrita. E às vezes eu ia pregar, ela ficava fazendo uma cara que parecia que tinha chupado limão azedo. Eu tenho que testemunhar o que Deus está mandando aqui. E eu pregava, esguelava e tomava um selador, ninguém dava glória a Deus, e ela mais brava do que nunca. Que falta de vigilância. Mas quando eu aprendi a vigiar e prudência, quando eu vejo que o negócio vai feder, desvio o assunto. Tu viu que culto abençoado? Vamos tomar um chimarrão, esquece essa história aí, chega, não dá mais. Aleluia. Vigilância com prudência de espírito, para não cair na tentação. E o pior é que o diabo pega muito nisso aí. Vai, seus trouxas, é isso, vai. Ele fica: ei, bonito,
aí, mesmo. Depois tu vai orar, aquela barreira, não consegue sentir a glória de Deus, algo trancando, pá. Aí fica dentro do culto, parece um pitbull olhando para ti. Alabagachandaraia. Mas quem crê que pitbull vai virar cordeiro e ovelha, levanta a mão. Vamos se colocar de pé, igreja. Vigilância e prudência. Vigiar. Quando tu vê que tu começou a soltar a língua, agora eu vou falar do fulano, vou falar mal do pastor. Não, irmão. Vamos desviar esse assunto, vamos orar pelo pastor, porque ele é homem limitado. Fiquei sabendo aí, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos vigiar para não dar brecha para Satanás. Não vamos estragar a obra de Deus. Às vezes a gente está ganhando, irmão Adelano, na alma da pessoa. Aí vai uma cabeça de porongo, chega. Tu viu, essa palavra foi para ti. Ah, é verdade. É verdade. É? Ou começa a dizer, vai falando, Jeová. Vai falando, Jeová. Jesus, pega mesmo de jeito. Aí a pessoa estava quase mudando, estragou tudo. Ou a pessoa entra, e aí fulano, quando é que tu vai tomar vergonha na cara e se endireitar? Tu entra na igreja e nunca muda de vida. Não é assim, igreja. Vamos vigiar com a nossa língua, porque nós estamos aqui para curar o câncer, não para matar as pessoas. Amém, igreja? Eu estou passando para o pastoral em nome de Jesus, fazer essa oração. Aliás, né? Pastoral do irmão Delano, em nome de Jesus. Os irmãos vão orar aí por nós aqui. Glórias a Deus. Que bênção ouvir a palavra de Deus, porque ela que nos edifica, ela que nos fortalece. Enquanto os irmãos passam aqui na frente para nós orarmos juntos, aleluia, eu quero basear a minha oração no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, né? Ali sobre o assunto que o pastor Jé está pregando, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glórias a Deus. Então, que o Senhor possa nos dar graça, né, para nós vencer o dia mau e ainda ficar firme, né, depois na presença do Senhor. Vamos orar então, pedindo para que Deus nos reveste. Aleluia, Senhor amado Deus, eterno Pai, no mesmo propósito, ó Pai querido, que lá no dia do Pentecoste, ó Pai querido, o Senhor desceu e revestiu a Tua igreja com poder e autoridade, para que pudesse testemunhar, ó Deus amado, o Teu Evangelho, da Tua Palavra. Estamos aqui, ó Pai querido, neste dia, orando e pedindo, ó Pai, revestimento espiritual. Foi a Tua Palavra que foi pregada aqui nesta noite. Nós precisamos ser instrumentalizado pelo Teu Espírito Santo. Olha, quem sabe algum soldado aqui nesta noite que está faltando alguma das armaduras, mas o Senhor é fiel e verdadeiro para alcançar a armadura que falta, para que esse soldado seja vencedor e que possa resistir ao dia mau, resistir ao diabo e ele fugir, ó Pai, e ficar firme na Tua presença. Ó soberano Deus da glória, vai movimentando, ó Pai, a Tua vontade aqui nesta noite, Senhor. Nós fomos chamados para a batalha, nós fomos chamados para ser soldado, mas nós precisamos das revestimentos, nós precisamos das armaduras. Quem sabe está faltando o capacete da salvação, mas o Senhor é poderoso nesta noite para colocar o capacete, ó Pai, neste soldado que está sem o capacete, para que nenhum dardo do inimigo venha atingir a sua mente, o seu coração. Protege esta mente dos dardos, ó Deus amado.
Dai-nos o escudo da fé para apagar todos os dardos do inimigo. Vai queimando, Jesus, esta seta, vai queimando este fermento, vai queimando, ó Pai amado, aleluia. Ó soberano Deus da glória, dai-nos um escudo de fogo, dai-nos um escudo de poder e autoridade, para que quando o inimigo vier contra nós, todas as suas flechas venham cair por terra, e que nada venha atingir a nossa família, nada venha atingir o nosso casamento. Aleluia, vai operando aqui nesta noite, Senhor. Nós precisamos de fé mesmo, aleluia, porque a fé é o poder que vence o mundo. A fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Vai pedindo aí, se você não consegue crer, vai pedindo para o Senhor: me ajuda, ajuda na minha incredulidade. Isso o Senhor já está manifestando o seu poder aqui nesta noite, aleluia. A palavra é viva e eficácia, a palavra não volta vazia, antes que faz aquilo que lhe apraz. O Senhor está mostrando nesta noite aqui que Ele é verdadeiro, a palavra é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Então vai revestindo Jesus, vai revestindo com poder, vai revestindo com autoridade. Você que deseja ser revestido, vai clamando aí, meu irmão. Aquele que tem sede, abre a boca. Aquele que tem sede, bebe. Aquele que tem sede, toma. Então vai recebendo aí, vai recebendo o poder do Senhor. Aleluia, manifesta a tua glória, Jesus, manifesta a tua glória, meu Deus amado. Nós precisamos continuar esta caminhada, mas nós não queremos prosseguir sem a tua presença. Nada nós podemos sem a tua presença. Então usa de misericórdia aqui nesta noite e vai derramando, vai sentindo o poder do Espírito Santo, vai sentindo o revestimento. Eu preciso, Senhor, meu Deus amado, mais revestimento na minha vida. Ali sem ti nós não somos nada. Quem somos nós contra os demônios? Mas o Senhor que está na vida da igreja tem todo o poder e autoridade. É Ele que reveste a sua igreja, é Ele que reveste o seu povo. Vai recebendo a espada do Espírito. O Senhor vai ensinar alguém aqui nesta noite a manejar a espada do Espírito. O Senhor vai ensinar a manejar a palavra. A palavra tem poder, a palavra tem autoridade, ela tem poder de penetração, ela penetra lá no oculto, no escondido, lá nas juntas e nas medulas, na divisão da alma e do Espírito. A palavra tem poder e autoridade para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Aleluia, vai recebendo. Toma aí pela fé, meu irmão, esta espada de fogo, esta espada de poder. A palavra do Senhor corta, aleluia, todas as obras contrárias. O Senhor quer encher o nosso coração com a palavra, aleluia, assim como Jesus, aleluia, tinha a palavra armazenada no coração para vencer o inimigo da sua alma. Vai recebendo aí, aleluia, vai pedindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se você conseguiu ouvir com fé nesta noite, vai recebendo fé, vai recebendo autoridade,
Sim, Jesus amado, renova aqueles que já foram batizados. Você que já recebeu o batismo, dá liberdade nesta noite. Desprende esta língua, Jesus. Vai desprendendo este mistério. Vai desprendendo esta glória que está reservada sobre a tua igreja. Vai recebendo a igreja. Vai recebendo aí, povo de Deus, aleluia, o revestimento do Espírito Santo, aleluia. Receba, aleluia, mistério na língua. Receba mistério na boca. É da parte do Senhor nesta noite. O Senhor quer usar com o espírito da profecia. Receba a virtude no falar. Receba a virtude, aleluia, no abrir a boca aqui nesta noite. Vai desprendendo, Jesus. Vai desprendendo este dom. Este dom não é teu, aleluia. Vai dando lugar nesta noite. O Senhor quer usar, aleluia, aleluia, com autoridade contra os demônios. O Senhor quer usar a tua boca, meu irmão. Aleluia, peça para o Senhor. Venha com poder, Jesus. Venha com poder, Espírito Santo. Vai nos revestindo em que todo mal que tem se levantado vai caindo por terra nesta noite. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra que foi paga lá na encruzilhada, na Mata Virgem, vai caindo por terra em nome de Jesus. Ali vai queimando, Senhor, esta obra contrária que tem se levantado contra a tua igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. É Ele que nos lava, é Ele que nos purifica. Receba aí, meu irmão, renovo. As nossas irmãs cantaram aqui nesta noite. É noite de renovo. É noite de renovo espiritual. O Senhor não é Deus de campanha. O Senhor é Deus de coração quebrantado. O Senhor não opera só no domingo. O Senhor opera na segunda, na terça. Aleluia, vai recebendo renovo. Vai recebendo renovo aí. Sinta a liberdade do Espírito aqui nesta noite. Aleluia, o Senhor se agrada em encher a igreja. Então enche, Jesus. Enche mesmo o teu povo com a tua presença. E que o teu nome seja louvado e agradecido. Eita, Jesus tremendo. Glórias a Deus, aleluia. Tremendo lá, baixando. Deus me falou aqui que tem alguém que Deus quer curar nessa noite. Tem alguém que está com uma enfermidade, com dor, uma enfermidade, passa